Bom, vamos lá, tropa. A gente precisa trocar uma ideia, a gente precisa conversar. Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, papo reto, tá? Estamos a 3 dias do jogo mais importante dos últimos 15 anos. Estamos a 3 dias de um jogo que pode colocar o Fluminense pela segunda vez na final de uma Libertadores, que é o nosso sonho, é a nossa obsessão. Nós estamos a 3 dias do jogo que pode definir uma espécie de refundação do Fluminense em caso de conquista da Libertadores. Agora não é hora para a galera se dividir. Agora não é hora para crise infundada, para crise inventada de reclamação de técnico, de fora de nível. Galera, faltam 3 dias. Eu sei que a decepção ela é do tamanho da expectativa que a gente cria. E a expectativa do torcedor tricolor ela é máxima com a conquista da Libertadores. E quando você pensa em conquistar uma Libertadores e vê teu time perdendo pro Cuiabá por 3-0, a frustração é gigantesca e aí a reação é do tamanho da frustração. Eu entendo isso. Só que a gente precisa saber diferenciar que o jogo com o Cuiabá, com o time 100% reserva, é uma coisa, e o jogo contra o Internacional, com o time 100% titular, é outra, completamente diferente. O Cuiabá foi capaz de fazer, no jogo de ontem, o que o Internacional não foi capaz de fazer na quarta-feira. O que o Inter tinha que ter feito com o Fluminense na quarta-feira no Maracanã, quando o Samuel Xavier foi expulso, injustamente, o Fluminense foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem, onde o senhor Ener Valencia, ele chegou por cima da bola, solando. O Samuel Xavier sofreu a falta ao invés de cometer a falta, mas ele foi imprudente de já tendo cartão amarelo, dar um carrinho daquele, e aí, na dúvida, deixar para o juiz decidir. E a gente sabe que na maioria das vezes, quando a arbitragem tem que decidir alguma coisa na dúvida, ela decide contra a gente. Então, o Samuel Xavier ele foi imprudente, mas ele foi expulso injustamente. A partir daquele momento ali que o Internacional tinha um jogador a mais, no futebol moderno hoje em dia, quando você tem um jogador a mais, você está com a faca e o queijo na mão. O Fluminense, quando teve um jogador a mais contra o River Plate, ele colocou 5 no lombo do River Plate. Era o que o Internacional tinha que ter feito com a gente aqui. E não foi capaz de fazer. Não foi capaz nem de vencer o jogo. Conseguiu virar a partida e ceder um empate no final. Ou seja, o Fluminense ele saiu gigante. Quarta-feira no Beira-Rio vai ser 11 contra 11. Repito, o Cuiabá foi capaz de fazer ontem com o Fluminense, reserva, o que o Internacional não foi capaz de fazer na quarta-feira. Então a confiança não tem que ser diminuída, a confiança não pode ser... A confiança é inabalável. Você tem que continuar acreditando e confiando 100%, porque é 50% de chance para cada um da classificação. Mas dentro do nosso coração, a esperança e a confiança ela tem que ser de 100%. Para isso, galera, você que ainda está na dúvida, não sabe se vai ou se não vai para o Sul, eu vou te trazer aqui, ó. Peraí que eu botei aqui errada, página errada. Aqui, tá na nossa página do canal Sentimento Tricolor, tá? É a última chance, são as últimas vagas. Você que quer ir para Porto Alegre, tá? É excursão aqui do canal Sentimento Tricolor junto com a RB Passeios. Ônibus semileito, ok? Saindo do Maracanã às 10 horas da manhã do dia 3. Então tá incluído aqui nesse pacote por R$ 1.190. Ônibus de ida e volta, hospedagem no hotel, café da manhã e almoço, tá? R$ 1.190. Tá o WhatsApp aqui na tela, tá o Instagram aqui da RB Passeios também. Vai direto no direct deles ou pega o telefone, liga logo, chama no WhatsApp. Fala que você veio aqui pelo canal, você vai procurar o Renato da RB Passeios e vai perguntar se ainda tem vaga, quais são as condições e tudo mais. Tem preço aqui para passar no cartão de crédito também. Você não pode deixar de estar fora desse jogo. A tua confiança não pode estar abalada de forma alguma. Alguma. O Fluminense precisa de todos nós. Se vocês não forem capazes de se unir agora, vocês vão se unir quando, meus garotos? Minhas garotas? Se vocês não forem capazes de se unirem agora 100% em prol do Fluminense, vocês vão se unir quando? Pelo amor de Deus, galera. É todo mundo contra a gente.
é a grande mídia, os clubes rivais aqui do Rio de Janeiro. O maior pesadelo da vida deles é o Fluminense ganhando a Libertadores e acabando esse meme nacional, que é o Virgem das Américas. Esse meme vai acabar. Esse meme vai acabar. E eles não querem que acabe. Então, pelo amor de Deus, agora é hora de se unir, agora é hora de estar junto. André, todo jogo é uma expulsão. Isso é culpa do Diniz, eu concordo. O Fluminense está batendo recorde. São 20 cartões vermelhos nessa temporada. 20. É algo completamente inaceitável. Nós estamos no mês 10. Hoje é dia 1º de outubro. Hoje é o primeiro dia do mês 10. E o Fluminense tem 20 cartões vermelhos. Isso dá uma média de 2 cartões por mês. O Fluminense tem uma média de 2 expulsos por mês nos 10 meses do ano de 2023. É claro que muito disso é pelo aquele destempero do Diniz na beira do campo. Aquela esquizofrenia, o cara sofre, o cara... Tudo bem, é o jeitão dele. Os jogadores também têm que ter inteligência emocional. Eles não podem cair na pilha do treinador. E a expulsão do Martinelli ontem no jogo contra o Cuiabá, por exemplo, jogo tranquilo, jogo fácil. O time do Cuiabá é ruim. Não adianta o time do Cuiabá é ruim. Quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha o total controle do jogo. Era um jogo ruim. Se a gente continuasse com os 11 jogadores, era capaz de terminar um 0-0, o pior jogo do Campeonato Brasileiro, de tão ruim que estava o jogo. O Martinelli ele não foi expulso porque o Diniz estava gritando com ele ficou nervoso e agrediu o adversário. Não, foi um lance idiota. O primeiro cartão amarelo foi um carrinho bobo e o segundo ele levantou o pé muito alto e deixou o braço na mão o braço no rosto do jogador do Cuiabá. O lance do Samuel Xavier, nem falta foi. Então não pode falar que foi destempero do Samuca, que perdeu a cabeça. Ele foi imprudente. É aquela frase que eu sempre falo aqui no canal. O excesso de vibração mata o combatente. Você vibra demais, num combate você morre. Tem que ter moderação, tem que ter cautela. E o Samuel Xavier não teve, ele foi imprudente naquele lance, na qual ele sofreu a falta e não fez a falta. Então, eu tenho uma leve tendência a concordar com o Diniz na entrevista coletiva de ontem, quando ele fala que foram 2 expulsões casuais, que não foi nada de desequilíbrio, de briga, porque o jogador perdeu a cabeça. Eu tendo a concordar com ele nesses 2 casos específicos, tá? O Martinelli garoteou 4 anos no time profissional, já era para ter tirado as fraldas, né, Martinelli? Você não aprende, não tem jeito, né? A gente tenta dar moral, ajuda, ele realmente evoluiu, não é mais cão-guia, ele agora é cão de guarda, agora tá batendo até demais, né? Antigamente ele não marcava, não combatia, não fazia nada, agora ele tá fazendo demais, faz falta em excesso, é expulso. Por que nesse time do Fluminense é tão difícil ter equilíbrio? Equilíbrio. Porque num jogo o treinador escala 4 atacantes e no jogo seguinte ele escala 1? Porque nos últimos jogos o Fluminense é jogado com 4 atacantes. Ontem contra o Cuiabá, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, apenas 1. Primeiro tempo Ione Gonzalez, segundo tempo Lelê. Juntos os 2 não dá meio. A única coisa que a gente quer para quarta-feira, Diniz, é equilíbrio. Que o Fluminense seja um time equilibrado na defesa, que o Fluminense seja um time equilibrado no ataque e que você entenda, que você coloque na tua cabeça que se for necessário, levar o jogo para os pênaltis, é mais uma possibilidade. Ai, André, não fala isso, pelo amor de Deus, eu não quero. Você prefere o quê, então? Ser eliminado? É isso? Você prefere que ele coloque um time kamikaze dentro de campo, com 4 atacantes, 2 homens no meio e a gente tome 3-0 no lombo? Porque você não quer sofrer nos pênaltis, é isso? Eu quero estar na final, não importa como. E se tiver que ser nos pênaltis, que seja. Eu quero estar na final da Copa Libertadores da América 2023 no Maracanã, na nossa casa. E não importa o que aconteça no jogo para isso acontecer. Eu quero estar lá. Ponto. O Diniz ele não pode ser kamikaze. Ele tem que entender que é o jogo mais importante dos últimos 15 anos. 15 anos não são 15 dias. 15 anos não são 15 dias. Tem uma geração de torcedores que já se foram, que partiram, que morreram, que não tiveram essa oportunidade de ver o Fluminense numa final da Libertadores novamente.
Meu pai é um deles. Eu tenho certeza que milhares de vocês que vão assistir aí tem um caso desse na família ou entre amigos, de pessoas que estavam lá em 2008 e não estão mais aqui entre nós. Então esse jogo é muito grande. Esse jogo é muito importante. Pro Diniz querer fazer trabalho autoral e ser kamikaze num jogo desse. Equilíbrio, Diniz. O Fluminense precisa de equilíbrio. E isso começa por você na beira do campo. Você precisa ser um treinador equilibrado. Você precisa se comportar no Fluminense como você se comporta na seleção brasileira. Na seleção brasileira você não dá coletiva arrogante, grosseria com os jornalistas, com as perguntas que te incomodam. Na seleção brasileira você não fica dando chilique na beira do campo. Que na quarta-feira seja uma versão equilibrada do técnico Fernando Diniz na beira do campo. Para que esse nervosismo que você tenha não passe para os nossos atletas. Porque se a gente perder mais algum atleta lá no Beira-Rio, mais algum jogador expulso, aí realmente a nossa vida vai ficar muito dificultada. Tá legal, pessoal? Então, porra, vamos acreditar, vamos para cima, pensamento positivo, energia positiva. Falta um jogo. Falta um jogo para a grande final. E agora não é hora da gente rachar, da gente ficar criando crise, brigando em rede social, questionando se vai ou se não vai. Você não pode ter dúvida na tua cabeça. É acreditar e acreditar e acreditar até o apito final do árbitro. Quando acabar o jogo e se der ruim pra gente, aí você faz o que você quiser, quer cancelar sócio, cancela. Ainda teve ontem isso aqui. Ainda teve um embuste ontem que apareceu na live, porque você é um embuste, seu fanfarrão. Você é um embuste. Que veio aqui na live falando que ia cancelar, tinha cancelado, cancelei o sócio. Essa derrota ridícula pro Cuiabá fez eu cancelar o sócio. E depois eu fui saber que nem sócio ele era. É um belo de um fanfarrão, né? Mas eu tenho certeza que tem torcedor que passa isso pela cabeça mesmo. Que eu vou cancelar o sócio porque perdeu pro Cuiabá. Não seja um desses, pelo amor de Deus. Não seja um desses. O Fluminense está vivendo o melhor momento dos últimos anos, das últimas décadas, e você está pensando em cancelar o sócio porque perdeu pro Cuiabá com o time reserva. Não faça isso, por favor. Esteja ao lado do Fluminense nos bons e nos maus momentos também. Tá legal? Muito obrigado, galera, você que chegou até aqui. Se você não tiver deixado o like, puder deixar agora. E não esquece, hein? RB Passeio tem as últimas vagas para você poder realizar teu sonho e assistir esse jogo lá em Porto Alegre, tá? Então, se você tiver ingressos, não perca a oportunidade, não. Passagem aérea tá caríssimo, tá batendo 4, 5 mil reais. É a grande chance de você ir para Porto Alegre na próxima terça-feira e assistir em loco a classificação do Fluminense para a final da Taça Libertadores, porque eu acredito. E você?